Bem-vindo à 327ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é condição sine qua non. Deduzo que já ouviste falar do termo sine qua non, ou conditio sine qua non. Esta expressão tem origem no latim e basicamente significa uma condição necessária, algo que é indispensável para que determinada coisa possa ocorrer ou acontecer. Esta expressão deixou de ser meramente usada nos meios legais, que acontecia muito no passado, para se tornar uma expressão generalizada em várias situações e usada em várias línguas, incluindo, além do português, o inglês, o alemão, o francês, o italiano, etc. Para além de usada no direito, esta expressão também é utilizada na economia, na filosofia, na área das ciências da saúde e na teologia, até na política, praticamente em tudo. Sine qua non é uma locução com que se qualifica uma cláusula ou condição sem a qual não se conseguirá atingir o objetivo desejado, sem a qual determinado facto não pode acontecer. É uma condição sem a qual não há resultado. A locução, adjetivo latina, sine qua non, significa sem a qual não. Está subentendido o vocábulo conditio, que quer dizer condição, portanto, condição sem a qual não. Emprega-se para caracterizar uma determinada circunstância indispensável para a validade ou realização disto ou daquilo. Por exemplo, é condição sine qua non o respeito pela língua portuguesa quando se fala na televisão e na rádio públicas em Portugal. Na prática, refere-se a uma condição que é absolutamente requerida, indispensável, imprescindível, imperativa, forçosa, fundamental, obrigatória ou essencial. É um requisito fundamental que, se não for cumprido, inviabiliza a realização de um objetivo ou a existência de um ato. Eis exemplos do uso prático comum desta expressão. Saber falar inglês é uma condição sine qua non para se conseguir determinada vaga de emprego. Ou seja, se o candidato não souber falar inglês, não pode aceder a essa vaga de emprego. A educação de qualidade é condição sine qua non para o crescimento de um país. Se não se apostar na educação nesse país, ele não cresce. Ter a ficha limpa é condição sine qua non para se disputar determinadas eleições. Quem não tiver a ficha limpa não pode concorrer a esse ato eleitoral. A existência de um farmacêutico é condição sine qua non para a existência de uma farmácia. Sem farmacêutico, não pode haver farmácia. A vontade dos noivos é condição sine qua non para que um matrimónio seja válido. No direito penal, conditio sine qua non é a condição sem a qual não existe o crime. Não havendo conditio sine qua non, não há nexo de causalidade, portanto, não há crime. Segundo as pesquisas que fiz, a expressão sine qua non começou a ser utilizada na antiguidade, na área do direito romano. A sua popularização como termo técnico e filosófico ganhou grande força nos trabalhos do filósofo romano Boécio, nos séculos V e VI, mas ter-se-á baseado ele em princípios lógicos originados por Aristóteles, 350 anos antes de Cristo. Portanto, sine qua non é uma expressão bem antiga. Embora não ocorra na Bíblia, a sua verdade está nela latente. Nota aqui, o Senhor Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a condição sine qua non para que uma pessoa se salve, para que vá para o céu. Repito o que ele disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." Tendo ele próprio estabelecido esta condição sine qua non, ele quis dizer que sem essa condição, que é ele, não há salvação para ninguém. Sendo mais claro, sem Jesus, que quer dizer Salvador, não há salvação. Lógico, não? Como é que alguns ainda esperam vir a ser salvos sem o Salvador? Como é que ainda há quem pense ter méritos que o salvarão? A Bíblia diz na carta a Tito que não é por obras de justiça que tenhamos feito que somos salvos. E diz na carta aos Efésios que não é pelas obras que somos salvos. Desiludam-se. Ele é, o Senhor Jesus Cristo é, a condição sine qua non para a salvação. Sem Ele não há salvação. Não é por acaso que eu cito sempre nestas alocuções o que Paulo disse ser condição sine qua non para uma pessoa se salvar. Ele disse: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo", em Atos 16:31. Esta é a condição sine qua non, isto é, indispensável, sem a qual não há salvação. A fé em Jesus Cristo
É a condição sine qua non para a salvação do ser humano, para a tua salvação. João foi claro a este respeito quando ele escreveu. O apóstolo João, disse ele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, esta é a condição sine qua non, já está condenado. Evangelho de João 3,18. Quando a pergunta é qual é a condição sem a qual ninguém pode ser salvo? A resposta bíblica é crer em Jesus Cristo como Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, lemos na Epístola aos Romanos. E em Atos dos Apóstolos, nós lemos isto, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo é, de facto, a condição sine qua non para a salvação. A salvação não é apresentada como dependente de obras, mérito pessoal, cerimónias religiosas ou reforma moral, mas da confiança colocada na pessoa e na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Assim, biblicamente, a condição sine qua non para a salvação é a fé em Cristo. Por isso, repito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que me guia.